Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Irlan Simões, ele é jornalista, pesquisador da UERJ, com mestrado, doutorado, e escreveu o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. Irlan, é um prazer falar com você, alguém que eu já divergi algumas vezes na internet, no Twitter, mas que acompanho com muito afinco o seu trabalho. Estou lhe chamando aqui para a gente conversar um pouco sobre esse fato da última semana, que foi a compra do Cruzeiro, clube tradicional do futebol brasileiro, dos multicampeões, por um grupo liderado pelo Ronaldo Fenômeno. Muita gente, desde esse fato, começou a cobrar que outros clubes fossem comprados. Aqui na Bahia, tanto Bahia quanto Vitória. Queria que você primeiro explicasse essa questão do clube empresa e falasse um pouco das experiências que Bahia e Vitória já tiveram nesse formato SA e, pelo que a gente percebe, não foram experiências tão proveitosas assim. Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia, André, bom dia, pessoal que ouve a Metrópole. Primeiro, agradecer aí o convite, né, e a lembrança para discutir esse assunto tão importante do futebol brasileiro. Como você falou, né, não tem nada de tão novo nesse processo de transformação de clubes brasileiros em empresa, né? Os clubes brasileiros já podiam virar empresa há muito tempo, inclusive Bahia e Vitória já experimentaram esse formato. Então, nós estamos falando de um novo processo que vem, né, na esteira da reformulação da Lei Pelé, que era a lei que regulamentava, né, esse processo de transformação de clubes como associações civis sem fins lucrativos para o formato de sociedades anônimas. Então, a lei da SAF, né, como tem sido chamado, Sociedades Anônimas no Futebol, ela cria um novo modelo de SA, que não existia, né, SA, no caso de sociedades anônimas, uma nova figura jurídica, que tem algumas regras específicas que tornaram aí mais sedutor esse processo de transformação de clubes em empresa, uma vez que os clubes anteriormente não entendiam como algo tão benéfico devido à alta carga tributária ou algumas burocracias que existiam. E a lei da SAF vem, na verdade, como uma espécie de aval estatal, né, para que os clubes também pudessem reorganizar suas dívidas através de um mecanismo chamado centralização de execuções, que é um dos mecanismos, mas provavelmente será o mais utilizado pelos clubes, que vai basicamente pegar todas as dívidas que o clube tem, independente da natureza dela, e colocar no mesmo balaio, né, e com um intermédio da própria justiça, do próprio Estado brasileiro, para que os clubes peguem todas as dívidas que têm, negociem com esses credores um novo parcelamento dessa dívida, uma forma de pagar com um certo desconto, e por isso tem sido tão atrativo, e tantos clubes têm falado que é o último recurso, né, e é um recurso que os clubes não podem prescindir nesse momento, que é, de certa forma, um argumento válido, né? Os clubes são muito endividados, o futebol brasileiro sempre teve dificuldade de controlar, né, as finanças do clube, nunca teve leis rígidas que impedissem, né, más gestões. Então, é uma espécie de uma nova rodada de tentativa de saneamento das dívidas dos clubes brasileiros. A gente pode até levantar uma série de suspeitas de se esse projeto, se essa forma, se esse mecanismo criado, de fato vai atingir os objetivos. O fato é que os clubes estão, de fato, aderindo a esse modelo exatamente porque esse recurso agora está disponível. E, convenhamos, assim, do ponto de vista dos credores dos clubes, ele é, de certa forma, um pouco preocupante, né? Porque, enfim, ninguém sabe muito bem ainda como esse processo vai se dar e como os clubes vão ter que manter essas obrigações em dia. Do lado dos clubes, é um verdadeiro presente de Natal que está chegando, porque você vai, de fato, criar uma nova forma de clubes lidarem com os seus problemas financeiros que já se arrastam há décadas e décadas, né? Inclusive, aí a gente já entra na sua outra pergunta, Bahia e Vitória foram clubes que já adotaram o modelo de SA no passado, com todas as promessas que essa nova lei da SAF traz novamente para o futebol brasileiro, de que o modelo de clube como empresa, ele supera uma série de vícios, de problemas que são, segundo a leitura dos seus defensores, único e exclusivo de clubes como associações civis, né? A questão das dívidas, da má gestão, da ineficiência, dos gastos descontrolados, dos salários pagos acima do real, enfim, das relações políticas que envolvem, né, o processo de gestão de um clube. E, bom, eu tenho me posicionado nos últimos anos como digamos, um contraponto, né, sempre observando que a história dos clubes enquanto empresa, né, na maior parte onde os clubes tiveram esse processo de transformação, em grande maioria obrigatório, né, não voluntário, como se espera que faça no Brasil, é de que todas essas promessas não são muito reais, né, elas não se mostram no plano real, uma vez que você tem históricos de clubes que quebram, de clubes que são mal geridos, de clubes que passam a ser propriedade
né, de grupos criminosos, passam a ser propriedade de empresários que não têm qualquer tipo de responsabilidade com o futuro dessa instituição. Enfim, estamos sempre levantando algumas suspeitas sobre o que se tem criado de ilusão sobre esse tema dos clubes de empresa. E o caso baiano, né, Bahia e Vitória, ajuda um pouco a elucidar essa história, pelo menos aqui no país. Agora, Irlan, uma coisa curiosa nessa transformação de clube-empresa, que a gente observa assim, é que muitas vezes essa questão da clube-empresa é trocada por uma questão de propriedade, né? Mais do que uma empresa, passa a ser um dono. Há um dono para aqueles clubes. Queria que você falasse um pouco dessa dimensão, dessa perda de uma entidade esportiva como algo figurativamente que pertence a uma sociedade, ao torcedor, e passar a ter uma propriedade, né? Muito mais do que a empresa, ter um dono, como é o caso agora do Cruzeiro. Tem um grupo esportivo, mas o Ronaldo está representando, é como se ele fosse dono daquele clube. E se a gente for para a Europa, a gente tem exemplos, por exemplo, PSG, Chelsea, sheiks árabes que dominam ali e passam a ser proprietários do clube de futebol. Bom, no caso do Cruzeiro, essa discussão é até um pouco mais complicada, porque foi um clube que foi dilapidado pelos seus então dirigentes, né? O Cruzeiro é um clube extremamente fechado, eu até tenho trazido alguns conteúdos que a gente produziu, né? Tanto na discussão do podcast que a gente produziu na bancada, quanto alguns textos que a gente escreveu, que o Cruzeiro sempre foi um clube que funcionou como uma espécie de uma loja maçônica. Então, um clube onde as mesmas pessoas estavam dominando os espaços de poder do clube, seja a direção, seja o conselho fiscal, seja o conselho deliberativo. É um clube que nunca se reoxigenou com o tempo. Então, as práticas, além de serem muito complicadas do ponto de vista do processo de transformação do futebol, e as pessoas não estavam se atualizando com relação a isso, e não existiam quadros dentro do clube capazes de participar daquele processo, trazer novas práticas, ou no mínimo pensar o clube a longo prazo. Por outro lado, você também tinha uma estrutura dentro do clube que impedia, basicamente, de existir uma oposição. Você não tinha um conselho fiscal independente, você não tinha um conselho deliberativo com pessoas preocupadas em cumprir o papel de fiscalização. Então, o Cruzeiro é um caso bem específico de clube que foi destruído pelo modelo de associação. Então, quando a gente vai discutir o caso do Cruzeiro, a ideia de ter um dono hoje que vai fazer um aporte financeiro e vai tentar salvar o Cruzeiro, claro que brilha aos olhos. O que a gente destaca primeiro, Ronaldo não é um sheik, né? Não é um emir. Ele não vai sair derramando dinheiro no Cruzeiro como fizeram com o PSG e com o City, que a gente deveria até discutir de uma forma mais profunda quais os objetivos desse tipo de empresário com esses clubes, né? Empresários, no caso, desse tipo de financiadores, né? São verdadeiros estados que estão bancando o clube. Não são empresários convencionais, não se trata de uma lógica de um negócio convencional. No caso de Ronaldo, sim, ele vai se tornar proprietário do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje ele deixa de ser um clube que pode se transformar ao longo do tempo e se tornar uma propriedade de alguém. Há quem ache isso um processo natural. A gente sempre destaca que, junto com esse pacote de um aporte financeiro inicial no momento da compra, você também tem essa amarra que tem um proprietário que só sairá do clube por vontade própria, ou seja, se ele estiver interessado em vender sua participação no clube, ou se o clube fechar. Né? Não existe mais um processo eleitoral onde você vai mudar uma diretoria, não existe mais um processo de discussão do futuro do clube, vai passar por projetos e grupos que vão tentar empenhar e se renovar, e trazer pessoas qualificadas para construir essa instituição. Claro, nesse primeiro momento é difícil a gente apontar o risco, sendo que hoje é uma solução que tem o que o Cruzeiro tem à disposição. Mas se a gente pensar daqui a 5, 6, 7 anos, caso o projeto Ronaldo não dê os resultados nem esportivos nem financeiros que tem sido prometido hoje, tem sido esperado hoje, o que o Cruzeiro pode fazer para mudar de rumo? O que o Cruzeiro tem à disposição para dar um freio de arrumação? Nada. Né? Ronaldo hoje já é dono de 90% da SAF do Cruzeiro, ou seja, ampla maioria desse capital, e o Clube Cruzeiro em si tem pouquíssima margem hoje de dar um redirecionamento caso esse projeto fracasse. Claro, nós não estamos falando aqui que o projeto vai fracassar, nós só estamos considerando que o mundo do futebol ele é extremamente complexo e nada me garante, nada pode garantir ao próprio Cruzeiro e nem ao próprio Ronaldo que esse projeto dele será 100% bem sucedido. Né? Muitas coisas podem acontecer, uma nova crise, o surgimento de novas dívidas na SAF, não mais na associação. Em suma, é muito perigoso depositar todas as fichas no projeto Ronaldo quando a história do futebol mostra que é necessário ter mais cautela.
O Cruzeiro já vendeu toda a sua participação, praticamente, né? Só guardou 10% disso, que não significa nada no futuro do clube, né? O clube está, de fato, à mercê de Ronaldo, porque a gente tem frisado sempre isso. Só qualquer futura transformação do Cruzeiro terá que passar obrigatoriamente pelo interesse de Ronaldo em sair ou mudar a estrutura do Cruzeiro. Agora, Irlan, não é bem o caso do Cruzeiro, mas é uma dimensão que a gente tem que discutir também. O Red Bull Bragantino, por exemplo, entrou essa empresa e transformou coisas que são do ambiente sagrado do futebol. Por exemplo, o escudo do clube de futebol. O Bragantino hoje, além de ter mudado o nome, o escudo tem lá aqueles 2 touros ali que são da marca Red Bull. E o clube se transformou radicalmente, né? O torcedor não torce mais para o Bragantino, Massa Bruta, é Red Bull Bragantino. Como é que você vê essas associações empresariais que se apostam também e modificam escudo, tradição, camisa? Como é que isso modifica a relação do torcedor, a dimensão de torcer para aquela entidade que ele se acostumou desde pequeno e agora é uma totalmente diferente que hospeda uma empresa dentro de si? O Red Bull é um caso tão à parte, né, que a gente até fala como será o único exemplo no Brasil. Não vai existir outro Red Bull, outra. A gente não conhece nenhum outro grupo financeiro no mundo hoje, ou grupo empresarial que queira tocar um projeto nos moldes da Red Bull. Então é um caso muito particular, e a chegada dele num clube de uma proporção menor, né? Clube do interior de São Paulo, que sempre foi uma instituição comandada por uma família, então não era bem uma associação tradicional como a gente conhecia, de muitos sócios, de uma discussão política mais ampla. Então, para eles foi a tempestade perfeita, né? Era o momento de uma Série B, onde os clubes tradicionais estavam com problemas financeiros por causa da mudança de direito de transmissão. O primeiro projeto da Red Bull, que foi a Red Bull Brasil, ele foi fracassado, ele nunca conseguiu sair da Série B, e eles conseguem encontrar o Bragantino, que é esse clube que tem essa estrutura, onde seria muito fácil fazer uma proposta de compra, né? Enfim, mudança de CNPJ, e troca de marca, troca de símbolo, troca de cores, etc., porque era esse clube nessa estrutura pequena, né, como sempre foi o Bragantino, pertencente a uma família, por mais que ainda fosse uma associação. Então, é um caso muito específico, então é meio complicado a gente estender essa lógica do Red Bull para outros casos. A lei da SAF em si, ela buscou criar alguns mecanismos para proteger esse símbolo. É importante, sem dúvida, né? Inclusive porque são elementos que constroem a própria identidade do torcedor. Então, algum proprietário que entre, né, e ultrapasse essa ideia de preservar os símbolos, a localidade do clube, etc., a lei, pelo menos, criou um mecanismo que os clubes podem utilizar, e espero que utilizem, mas não acredito que esse seja o grande problema, né? Eu acho que é um problema que é mais visível, o torcedor entende melhor, porque já aconteceram em muitos clubes e, de fato, é uma afronta à própria história do clube. Mas eu acho que o problema vai muito além disso, né? Vai além da possível mudança dessas marcas. Eu penso do ponto de vista da própria condução da instituição a partir dos seus objetivos. O futebol ele é um negócio meio contraditório, onde resultados esportivos, resultados financeiros, ele não entram necessariamente na mesma prateleira, né? Eles não andam totalmente juntos. Pelo contrário, né? Você pode sacrificar seus resultados financeiros para, né, conquistar resultados esportivos, ser campeão, subir divisão, chegar a Libertadores, evitar um rebaixamento. Isso é o mais comum no futebol. E você pode, inclusive, sacrificar seus resultados esportivos para ter um clube bem gerido e equilibrado financeiramente, né? Em suma, eu acho que esse sim é o grande problema que o clube deve pensar, né? Qual o objetivo final desse novo proprietário, se ele está coadunado com o que o clube entende, né, que devem ser suas ambições. A gente está conversando com o Irlan Simões, jornalista, pesquisador, escritor também. Irlan, a regra da SAF, né, ela está muito clara como funciona, mas a gente vê, inclusive, em alguns movimentos, quando um patrocinador praticamente se aposta do clube. A gente tem um caso muito ilustrativo do Palmeiras, e o próprio Palmeiras já viveu isso com a Parmalat. Não chega a ser um modelo de SAF, mas é um modelo de um patrocinador direcionar o funcionamento do clube, do departamento de futebol. O Palmeiras é muito ilustrativo porque a dona da Crefisa hoje preside, inclusive, o clube. Como é que você enxerga esse movimento? Como é que isso pode ser caracterizado também dentro do futebol brasileiro? O caso do Palmeiras é mais específico, né? Um clube que sempre passou por esses processos de entrada de grupos financeiros que, enfim, estruturam, fazem um aporte, fazem uma parceria, né, como eles costumam chamar. E no caso da Crefisa é exatamente isso. Era um patrocínio com valor acima do normal, né? Fez uma injeção financeira
no Palmeiras. Anteriormente, né, existia de fato um financiamento que teve que mudar de perfil, né, de característica por uma certa exigência externa ao futebol, né, e acabou se configurando como um empréstimo ali. Mas, em suma, é muito mais a figura do mecenas que pode existir tanto em clube como associação, como em clube como empresa. A gente tem que observar isso também. A grande questão é que a gente tem poucos exemplos no Brasil, e os exemplos de Bahia e Vitória, por exemplo, são bem pouco conhecidos no resto do país. É bem curioso que tenha se falado tanto sobre clube empresa e nunca se fale de Bahia e Vitória. Eu fico Inclusive, o bem Bahia é o primeiro, impressionado. né? É a primeira experiência de clube empresa ali com o Opportunity. É a primeira Exatamente. funcionamento. Cria primeiro, né? Acho que, salvo engano, o Vitória cria primeiro, mas acaba só vendendo no ano de 2000. Né? O Bahia cria e já vende para o Grupo Opportunity. E são casos muito pouco falados, né? Em suma. Só para dar uma ilustrada que esse debate está se desenvolvendo desde 2015, pelo menos, e esse caso Bahia e Vitória nunca são colocados, né, na mesa de debate como exemplos concretos que a gente teve de experiência no Brasil. Volta e meia se fala do Figueirense, porque é uma experiência mais recente, tudo bem. Mas, enfim, parece que apagamos da história as experiências reais que o Brasil já teve. Inclusive, foram muito elogiados, né? Até sugiro, estamos falando de uma rádio baiana, existe um documentário chamado Desatando Nós, que é feito por baianos mesmo. Me fugiu o nome, tem Priscila Andreata, estuda, depois ele podia pegar esses dados para a gente. Sim. E fala um pouco desse processo da transformação dos clubes baianos em empresa, né? Bahia e Vitória. E faz um resgate de como a imprensa brasileira elogiou muito esse processo, né? Exaltou como o que havia de mais moderno no futebol brasileiro, e o resultado, não necessariamente por isso, mas sim, também como consequência disso, é que os dois foram parar na Série C, né? Ou seja, o processo é muito mais complexo do que parece, né? As promessas vêm como se as coisas fossem muito simples, né? E fosse algo tão lógico que é como se tivesse desenhado um diagrama de que vai acontecer assim: o clube vai virar empresa, o clube vai atrair um investimento, esse investimento virá e trará, né, um processo de profissionalização e mudança de gestão e governança e etc. E, consequentemente, os resultados esportivos e financeiros virão. Não é assim que funciona, eu espero que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com isso. Mas, voltando à questão dos mecenas, prova um pouco também de um tipo de interesse que circunda os clubes brasileiros, né? Os clubes em geral. Clubes de futebol, eles são canhões de projeção da imagem das pessoas que estão à frente dele, né? Presidente de um clube que leva um clube às vitórias, ou não precisa nem ser presidente, né? Basta ver os mecenas do Galo hoje, como eles estão o prestígio deles está gigante na sociedade mineira, por exemplo. São pessoas que estão à frente do clube, pessoas que proporcionaram a alegria de milhões de pessoas. Pode ser uma associação civil, nós temos vários casos, né, de pessoas que se utilizaram de clubes para se projetar politicamente, mas no caso de clube empresa, eu acho que é um pouco mais sério o negócio, porque está falando de propriedade, né? No Chile, por exemplo, um presidente foi eleito porque foi dono de um clube, né, sendo que torcia para outro clube. Então, observar também isso, que assim como acontece o caso da Crefisa, no Palmeiras hoje, sendo associação ainda, e ela se torna presidente da associação, a gente vai começar a ver isso também com a propriedade de clubes, e é preciso estar bem atento, observando como é que isso vai acontecer. Você citou a Sociedade Mineira, o próprio prefeito de hoje de BH é um ex-presidente do Atlético, né? O Alexandre Calil. Eu só queria uma última pergunta bem rapidinho, Ilama, a gente já está com o tempo esgotado, se você puder ser bem objetivo. Você falou muito da imprensa, a imprensa celebra muito esse modelo de clubes e empresas, os próprios torcedores pedem por isso, clamam, desde essa experiência dessa vinda do Cruzeiro para Ronaldo, muitos torcedores pedindo. Ao que você atribui o fato de a gente celebrar mais esse modelo de clube-empresa do que estimular formas associativistas ou a democracia dentro do clube? Por que é mais enaltecido esse formato? Não, excelente pergunta, porque eu acho que é o que arremata mesmo a discussão e o estado de ânimo das coisas. Em geral, o processo de transformação em clube-empresa, a possibilidade de compra de um clube, enche os olhos do torcedor, porque ele imagina que seu clube vai se tornar o maior vencedor do momento, né, ou da história. A grande questão no Brasil é que, como os clubes brasileiros eles são associações extremamente fechadas, né, se a gente comparar com o caso da Argentina, da Espanha, Portugal, Chile, outros países onde o formato de associação civil existiu, o Brasil é o país de longe com as associações mais restritas. Cara de entrar, difícil de virar sócio, cujo sistema estatutário, né, o sistema político previsto em estatuto, ele é extremamente fechado. Poucos clubes tiveram processo de desenvolvimento disso. O Bahia é um dos exemplos que se deu muito bem com esse processo de democratização, por mais que no futebol tenha errado muito em 2021 e tenha sido rebaixado. Mas a instituição em si,
ela é oxigenada, ela é modernizada nesse sentido. Então, para um torcedor comum, quando você olha um clube como o Cruzeiro, por exemplo, foi destruído por esses conselheiros que nunca mudam, são sempre os mesmos grupos, cerca de 300 pessoas sempre tiveram, né, compondo os conselhos do Cruzeiro, não se renova, não muda. Você sair de um ambiente desse e pensar que o clube agora tem um dono, a diferença é muito pouco, né, da perspectiva do torcedor. A participação dele é zero, a capacidade dele de mudar alguma coisa é zero, a voz dele significa zero num sentido e no outro. Só que no caso do dono, o que se pensa, o que se acredita é que será um pagador, não um financiador, que vai levar o clube de patamar. Então, por isso que esse debate acaba ficando muito contaminado, porque o torcedor brasileiro tem uma cultura muito pequena de participação do seu clube. O Brasil tem uma cultura de participação em clubes muito pequena. Então, é de se entender, é de perceber completamente. Por outro lado, aí a gente vai ter, sim, a dificuldade de impulsionar um debate mais crítico, um debate mais profundo sobre os impactos e os problemas que são decorrentes das SA. A gente desconhece isso completamente, porque tivemos poucos exemplos, não analisamos o futebol europeu de forma concreta, de clubes reais e não esses clubes, superclubes, com esses bancadores do Oriente Médio, por exemplo, e sequer entendemos e conhecemos o que aconteceu com Bahia e Vitória. Então, enfim, o debate acaba sendo muito raso por uma falta mesmo de iniciativa dos principais atores que poderiam estar impulsionando esses debates. Irlan Simões, agradeço muito a conversa, muito esclarecedor aqui. Muito obrigado. Vamos lhe convidar mais vezes para participar aqui com a gente desse debate, tá? Valeu, obrigado. À disposição. Valeu. Obrigado.